Bom, boa tarde. É, a plateia é pequena, então eu espero que ela seja bastante calorosa, coloque bastante perguntas aqui pra gente e consiga participar bastante. De fato, esse painel aqui está com especialistas no assunto. E a ideia é justamente a gente chamar atenção, acho que para um tema que, para quem é da indústria de segurança, de serviços de segurança, ele é bastante do dia a dia, mas para quem é de qualquer empresa, também é do seu dia a dia, né? Grande parte do nosso objetivo, como profissionais da área de segurança, é tentar debater o tema da forma mais transparente, mais clara possível, para justamente a gente conseguir elevar o nível de segurança, né? Elevando o nível de segurança, a gente entrega uma sociedade mais segura, a gente entrega serviços mais estáveis, a gente entrega confiabilidade, confiança dentro das operações e dos serviços que são prestados, né? Então, grande parte do nosso objetivo no resultado desse trabalho todo é trazer isso. E a ideia é de discutir segurança dentro da transição energética, dentro de toda a indústria de energia de uma forma geral, para justamente a gente talvez levantar uma bandeira de trazer uma atenção para mais um tema dentro desse processo todo de transição, né? Então, segurança da informação ou cybersecurity, sem sombra de dúvida, a gente lembra naquele momento, naquele pior momento, né? No momento onde as coisas dão errado, né? E a gente acaba esquecendo. Estávamos falando um pouquinho antes aqui, né? Acaba esquecendo quando está tudo bem. Mas eu acho que não existe nenhuma dúvida de o quão relevante é o tema dentro da indústria. Então, a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo. Obviamente, vou provocar algumas perguntas aqui é, é, na visão, né, de tentar enriquecer todo esse processo, de tentar esclarecer esse processo, mas também seria interessante ver se vem alguma pergunta de vocês, tá? Acho que essa contribuição a gente realmente aguarda. Bom, vou começar com o Norato, tá, Maurício? Norato, você que, nas suas próprias palavras, há minutos atrás, falou: eu vivo dentro desse caos, eu vivo dentro desse ambiente. O que você consegue falar para a gente, até para que exista uma clareza de o quão relevante é esse ambiente, de quão relevantes são estes ambientes para as organizações, é, e a criticidade, né? Onde é que você vê que as empresas sentem a criticidade desses ambientes nos seus negócios? Cara, gostei do termo caos. E quando vim pergunta, eu gosto de pergunta treta, daquela bem. Aí é aquela brincadeira treta e causa disso que eu gosto. Esse ambiente de operação de energia, ele é extremamente crítico para o país, né? Para qualquer país, hoje em dia. E não só no Brasil, mas no mundo todo, ele foi feito numa época que a hiperconectividade ela não existia. A customização de uma subestação, de uma hidrelétrica, era muito assim: pingou, pingou, segue o jogo, vamos pro próximo. Conectou, conectou, então vamos pro próximo. Eh, Muitas dessas infraestruturas ainda estão desconectadas na internet, o que é bom, diminui o risco, mas eu vejo o mundo afora muita infraestrutura desse tipo parando por problema cibernético muito simples. Você vê, por exemplo, uma subestação com uma Merge Unit serial. O cara não se preocupa com nada. É serial, não é IP. Mas recentemente teve uma subestação no Brasil que parou. Por quê? Porque entrou água dentro da calha. Então são coisas até simples. Eu gosto de alertar para isso, porque senão a gente fica muito preso na questão do hacker, que é importante, o ransomware é muito importante, e a gente esquece de um cabeamento mal feito. Feito há 20, 30 anos atrás e está lá até hoje e não muda. E mas voltando à sua pergunta, é extremamente crítico, né? Então a gente tem, por exemplo, o ataque da Ucrânia, aí é um ataque mesmo, que aconteceu em 2015, que ninguém fez muita coisa, em 2016 ele aconteceu de novo.
e de origem russa, né? Então você vê que essa guerra russo-ucrânia já está acontecendo ciberneticamente há um bom tempo, né? Então, uma vez, em 2015, eu estava na DEFCON dos Estados Unidos, um evento mais offensive security, né? E aí eu assisti uma palestra de um cara que ele falou assim, não sei por que que eles atacaram as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas atacaram para gerar impacto, né, midiático. Mas a pergunta dele falou assim, eles gerariam muito mais impacto se atacassem uma subestação, porque é fácil. Então, você vê que em 2015, 10 anos atrás, já havia gente falando sobre isso. E hoje, quando eu viajo o mundo afora, eu vejo muita falha de processo, falha de tecnologia e falha de pessoas, né? Para isso. É um misto de coisas que tem que ser feito para a cibersegurança. Não só preso na tecnologia. E Maurício, o que você consegue trazer para a gente, falando de dentro da Eletrobras, né? A relevância destes ambientes e a atenção que existe em cima desses ambientes, tanto no aspecto de segurança, ou de manutenção, ou de, sabe, garantir que rotinas básicas, né, sejam entregues para esses ambientes. Eu vou falar não especificamente da Eletrobras, vou falar de um contexto geral. Tá? O que a gente observa, a questão é muito cultural. Tá? Essa questão aqui que o Honorato falou assim, as empresas são desconectadas. Existe uma máxima de que estar desconectado, eu eliminei a exposição, eu estou seguro. Aí ele colocou um ponto super relevante, ou seja, às vezes a obsolescência, a falta de manutenção do equipamento, ele causa uma disponibilidade que não necessariamente é um ataque hacker. Tá? O que eu observo é que as empresas, as pessoas envolvidas no ambiente de infraestrutura crítica, de um modo geral, não somente energia, tá? Ainda tem muita mentalidade achando que ele nunca, o fato de estar desconectado ou estar pouco conectado, ele está totalmente seguro. Antigamente falava muito de ambientes analógicos, né? Então, assim, a dificuldade era um pouco maior, não era impossível, mas era um pouco maior da disponibilidade. Mas a gente sabe que para a evolução das plantas industriais, você está digitalizando esses ambientes. E aí o fato de você digitalizar os ambientes, você tinha problemas de segurança que afetava só a TI, e ele acabou pulando para o lado da infraestrutura crítica. E hoje você sabe que tem grupos criminosos que são especializados em atacar ambientes críticos. Independente da sua área de atuação, tá, do setor da indústria, mas assim, eles são focados em atacar ambientes críticos. Você olha, hoje tem muita integração, tem grupos criminosos que são associados a Estado-nação, que eles usam como ferramenta de guerra o ataque cibernético. O exemplo que deu a Ucrânia, o ataque da Ucrânia que ele foi precedido de vários ataques cibernéticos para impactar a infraestrutura crítica, aquela cortina de fumaça, né? Ou seja, para impactar a população, seja no abastecimento de água ou de energia, para quê? Para facilitar o ataque por terra ou pelo ar. Então, se você observar, as coisas estão muito conectadas. A questão da obsolescência, a questão das pessoas que cuidam da infraestrutura crítica, achando que cibersegurança é brincadeira, e não é. Tá? Os hackers se aproveitam justamente dessas fragilidades de pensamento, de postura, de manutenção do ambiente seguro. A gente sabe que tem muita planta obsoleta, é natural, ou seja, as plantas industriais são muito caras de você atualizar, então elas acabam levando mais tempo do que o normal. Em TI, você troca um servidor, está tudo resolvido. Mas assim, se você vai trocar um servidor na área de OT, ele é sei lá, um equipamento que está gerenciando um PLC lá, só que PLC de 30 anos atrás. E aí? Você vai colocar uma versão de Linux mais moderna, um Windows mais moderno, não vai funcionar. Então você já sabe que alguns elementos são notadamente vulneráveis. Você tem que ter estratégia para tentar blindar esse ambiente para dificultar a vida do atacante, né? Acho que esse é o ponto. Eles estão indo num caminho de que até infraestruturas desconectadas, isso me lembra o ataque lá do Irã, a centrífuga lá da Stuxnet, o famoso Stuxnet, era desconectada, não era? Eles se gabavam disso, né? Totalmente desconectado. E aconteceu um ataque. Então, assim, quem quer, existem grupos interessados em
dificulta, assim, em disponibilizar as infraestruturas, tá? São especializados, eles estão se reunindo cada vez mais conectados, um grupo com o outro, para ganhar escala, né? Então, assim, acho que a preocupação que eles têm que ter é muito cultural, é entender que o problema está aí. Acho que esse é o ponto que a gente tem que começar a olhar, entender que é uma guerra. A gente tem que saber o seguinte: eles estão na nossa frente. A gente tem que buscar para não deixar eles passarem, continuar na nossa frente, né? Acho que esse é o ponto mais relevante. Então, só complementando o que você estava falando, do ano passado eu fui estudar em Singapura e na China, defesa. Singapura, muito no porto de Singapura, e China, eu tive na Três Gargantas. E, pô, impressionante, você chega, você vê a maior usina hidrelétrica do mundo, de ver é bonito, mas eu achei mais interessante quando eu descobri que existia uma lei lá na China, que o nível 1 da hidrelétrica, ele é desconectado. Não é a planta toda era desconectada. O nível 1 é desconectado da própria planta. Para o cara dar uma manutenção no PLC, ele tem que pegar o laptop dele, seguro, entrar num bunker, que é onde estava, e dar a manutenção. Só que lá tem 1 bilhão de pessoas, né? Para a gente fazer isso aqui no Brasil é mais difícil. Ele zera o risco? Não, mas ele diminui muito. Reduz. Ele diminui muito o risco quando ele faz isso. Mas é difícil a gente fazer isso aqui no país. Eu acho que a gente não tem muito braço para isso. A CTG, que é a empresa que me convidou para ir de lá, ela tem plantas aqui no Brasil. E eu tenho um amigo engenheiro que cuida, eles seguem a mesma política chinesa aqui no Brasil, mas é um cara cuidando de 3 usinas. Por exemplo, Jupiá e Ilha Solteira. Dá trabalho. Mas, Honorato, vamos lá. Assim, você falou de protocolo, né? É. Protocolo de segurança, um procedimento. Mas a gente não consegue eliminar o fator insider. Não, sim. O cara tá lá, é confiável, 10, 20 anos, 30 anos de empresa, passou por um momento difícil ali, por uma questão emocional, financeira, e alguém falou assim: meu amigo, aqui uns bitcoins, só preciso que você me facilite alguma coisa para eu ter acesso. E aí? Não tem protocolo, como é que você controla isso? No caso do que eu vi lá, no caso que eu vi que eu achei interessante, para nível 1 é muito bem controlado tudo. Para nível 2, nível 3, aí é possível. Isso. Mas falando assim, eu achei interessante, porque eu acho que quanto mais eu que vivo o mundo de OT o tempo inteiro, eu penso que quanto mais desconectado, melhor. Porque aqui nós estamos falando de energia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no segmento de água, é terrível. A hiperconectividade do segmento de água, que é outra infraestrutura crítica no Brasil, é terrível. É muito. Água que eu digo, água e saneamento, né? É tudo muito conectado, muito sem padrão. Quando a gente vê, por exemplo, a energia no Brasil, já tem mais padrão. Eu digo assim, para gerar uma maior maturidade no mercado. Eu acho que você ia falar de maturidade, né, Bela? É um ambiente muito regulado, né? O ambiente de energia, o setor Muito de energia é muito regulado. regulado. E acho que essa questão da regulação, ela reforça que as empresas, senão elas são penalizadas, então ela reforça essa preocupação com segurança. Você garante que todas elas estão no mesmo nível de preocupação? Não. Se eu consigo construir em cima disso, é assim. A gente identifica que esses ambientes são críticos. A gente identifica que esses ambientes têm uma maturidade de segurança diferente dos ambientes de tecnologia ultraconectados, né? Aqueles que estão diretamente relacionados ao nosso dia a dia de operação de tecnologia, né? De sistemas, de web, de serviços dos mais gerais, né? É uma realidade também que a gente consegue ver, e eu gostaria de escutar a opinião de vocês, a própria administração de algumas empresas começando a chamar muito mais atenção pelos riscos levantados nos processos de modernização. Ou seja, eu tenho uma planta de 20 anos que eu não vou tratar a obsolescência, porque o aspecto obsolescência para a planta ele é diferente da obsolescência para a tecnologia. Às vezes é uma caixa preta, um produto que foi vendido daquele jeito e às vezes nem tem uma versão nova, não teve um update, simplesmente o serviço é daquele jeito e ele vai continuar sendo daquele jeito por 10 anos, ou seja, existe vamos dizer assim, uma vulnerabilidade intrínseca naquela operação e o que você comentou, Maurício, de ter uma arquitetura que proteja
aquela vulnerabilidade é a contramedida, né? Exatamente. Então acaba virando uma contramedida, não tem o que fazer. Agora, vocês veem de fato uma atenção cada vez maior da administração, das lideranças, né, para os temas de segurança nestes ambientes? Porque se a gente fala que ele é crítico, que a gente reconhece que tem vulnerabilidade, chamar atenção para esse ambiente talvez seria o primeiro passo. Porque se eu não chamar atenção, eu consigo ver da minha perspectiva de consultoria de que isso tem aparecido muito quando a gente vai falar de modernização. Eu preciso ganhar eficiência na minha manutenção, eu preciso implementar um processo que vai ter uma monitoração, vai ter algum tipo de análise de dados. Poxa, para fazer isso eu vou precisar entrar naquele ambiente, retirar dados, processar dados. Esta conexão já vira muitas das vezes uma conexão que pode ser utilizada para um ataque ou para um erro operacional, seja lá qual for a dinâmica que a gente estiver falando, né? Vocês veem a atenção aumentando para esse tema? Eu entendo que sim, dependendo do setor da indústria, tá? E dependendo da dor que a companhia está passando. Às vezes o alto executivo ele se preocupa depois de passar por um incidente cibernético. Aí ele dá total atenção. Algumas empresas, isso depende muito do corpo executivo da empresa, tá? Eles têm muita preocupação com isso. Ou seja, o fato de acontecer com um executivo ao lado, numa empresa ao lado, já traz, eleva a preocupação dele na empresa que ele está como responsável. Então, assim, sim, a conversa tem cada vez ficado mais próxima de nós aqui responsáveis pelo tema, com a alta direção. Isso depende muito da preocupação do conselho, da diretoria executiva para o tema. Tá? No setor de energia, é crítico, é muito crítico. Se hoje subestações hidrelétricas param, pessoas podem morrer. Então, assim, a preocupação, além da preocupação com segurança, a parte de safety, né? Eles também estão preocupados com a questão cibernética. Hoje a questão cibernética, ela para negócios. Antigamente eram os caras que mexiam no firewall e ficavam bloqueando os sites na internet. Eram os chatos. Eu estou um pouco, não vou dizer experiente, antigo, né, no tema. Comecei nessa área com firewalls no final dos anos 90. E assim, era muito complicado. Passava o cara de cibersegurança, que nem era cibersegurança, né? Era o menino do firewall, né? E aí, assim, o pessoal olhava, lá vem o menino do firewall, já vai bloquear alguma coisa. Então, assim, hoje a área de cibersegurança, segurança da informação, ela acaba sendo um habilitador, já mais uma parceria, uma empresa, uma área consultiva para a questão da resiliência, a questão da continuidade dos negócios. Então, cada vez mais a área de cibersegurança tem que estar próximo do negócio. E aí, qual é o grande desafio? As pessoas que cuidam de cibersegurança saberem traduzir esse tema tão complexo para uma linguagem que a alta direção entenda e saiba direcionar os investimentos, o apoio necessário. Normalmente, quem vai conversar com a alta direção vai falar de protocolo, TCP/IP, ataque cibernético, e não sabe traduzir essa sopa de letrinhas, essa quantidade de palavras difíceis que nós que viemos dessa área estudamos e não sabemos nada, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que aprender. Não, Neto, assim. Cara, eu posso te falar de experiência, né? Eu faço parte de um conselho de uma empresa de transmissão de energia. Um amigo me convidou, não é comum, porque eu sou consultor. Mas foi a pedido deles, eu preciso de um conselheiro que conheça do cibersegurança industrial. E aí eu, zero experiência em conselho, hoje eu posso falar que eu aprendi na marra. Eu fui com a cara muito técnica no começo. E aí eu tive um senhor que falou assim, cara, eu vou te pagar um almoço. Não, me paga um almoço no NB Steak da Juscelino em São Paulo. Bom, né? Que eu te ensino o que você tem que fazer. Cara, no almoço, cara, esse senhorzinho, eu não posso falar os nomes. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, é simples. Mapa de risco, 5W2H, mapa de risco, como vai ficar depois. Você só tem 3 slides para apresentar na reunião, você trouxe 20. E no último reunião que a gente teve, foi 1 mês e meio atrás, a gente aprovou 3 milhões de investimento para cibersegurança com 3 slides.
Mas essa preocupação, a pergunta que você fez, eu vejo, porque se espalhou, outras empresas me convidaram para participar. Só que aí eu não posso mais vender consultoria, aí não dá, né? Vou ver, não é um ruim caminho, né? Mas um negócio que eu tive que explicar para eles é que, eu tô vendo ali que eu tô com a minha foto do livro ali, eu falo isso no livro, fazendo propaganda, é que o conceito que a gente tem aí, falando de bibliografia mesmo, né? É o CIA, né? Que é o Confidencialidade, Integridade e Availability, de disponibilidade. O mercado, os vendors, eles fizeram uma inversão. Eles colocaram a availability como se só estar disponível é importante para o mundo de cibersegurança de infraestrutura crítica. É importante. Mas o conceito mesmo, se a gente vai na bibliografia, é o SRP, que é Safety, Reliability, que é confiabilidade, performance. Se o cara no centro de operação dá um comando e esse comando demora para chegar, tem problema. Ele está disponível, mas não está com performance. O GUSE, que é um protocolo interno da subestação, com 5 milissegundos ele para. Se a gente pegar aquele problema que aconteceu, aquele apagão que a gente teve, que foi um problema cibernético, não foi um ataque. Não, no Brasil, lá no Ceará, que teve. Foi até na Chess, uma subestação da Chess solar, que gerou muita energia. O sistema da Eletrobras falhou. Então foi uma falha cibernética. Foi um incidente cibernético. Por isso que eu não falo ataque. Ataque é um tipo de incidente. Nesse caso não foi um ataque, foi um incidente cibernético. Então, quando a gente pensa, duas coisas que nos confundem muito no conceito, é que no inglês, security é diferente de safety. No português, vira segurança, mas segurança do trabalho é diferente de segurança da informação. São riscos distintos. Quando a gente fala de cybersecurity de infraestrutura crítica, eu não estou falando do risco informação, eu estou falando do risco operação. Eu uso visão de informação para trabalhar o risco de operação. Então, quando a gente... E isso tudo, a gente debateu isso tudo em conselho. Para quê? Para mostrar para o conselho que o risco é diferente, que a grana que ele tem que aprovar na informação é diferente. O firewall, que ele vai falando de firewall, é o mesmo firewall, mas a implantação é diferente, porque o risco é diferente. E o mercado, em geral, ele só fala de vulnerabilidade, isso me irrita. Por quê? Porque a vulnerabilidade é um fator da fórmula de risco. Ameaça, vulnerabilidade, impacto. Eu tive outra empresa que me chamou para o conselho, que eles estavam debatendo fortemente uma vulnerabilidade, dispensando horas de profissional debatendo a vulnerabilidade, quando eles foram ver, o impacto era tão baixo que era um risco que a empresa aceitava, tolerava. Então, quando a gente traz essa visão de risco, e aí eu aprendi isso no conselho, quando a gente traz essa visão de risco para tomar de decisão, seja ela operacional, fica diferente. Então, essa empresa, que é uma empresa de transmissão pequena, para mim, essa empresa ela é tão visionária que o centro de operação dela está todo na Amazon, está em cloud. E não é comum, né, Maurício? Se chegar, o centro de operação está na Amazon, você não vê isso. Essa empresa está, e ela está aqui no Brasil. Então, tipo assim, e está extremamente funcional, o SRP está funcionando, né, com performance, com confiabilidade e performance. No fim do dia, é isso, entendeu? Mas quando eu cheguei no conselho, eles já estavam na Amazon, entendeu? Não foi eu que sugeri, não. Mas você vê que é diferente. Ô, Nonato, assim, você falou de disponibilidade, né? Nem sempre um ataque cibernético está preocupado em parar. Exato. Às vezes ele só quer roubar segredo industrial. Tá lá, 2, 3, quanto tempo deixar? Isso. Então, a questão da velocidade na detecção, os times, independente da infraestrutura que você está protegendo, seja de IT ou IT, de energia, de óleo e gás, ou de saneamento, sei lá, o que seja. Será que seja? A dor é a mesma. Assim, se tem grupos especializados em roubar informações, segredos industriais, às vezes eles só querem isso. Cara, Seu concorrente só quer pegar uma planta, uma patente. e fazendo um complemento. Ele não quer nem ser visto, ele quer ficar lá. Quanto tempo deixar ele lá coletando mais informações, melhor. E aí, às vezes, não é nem um hacker que está lá, às vezes é um cara que foi contratado
um alto funcionário da companhia, 10 anos de empresa e está lá, Não, dividindo se a informações. gente pensar num modelo de maturidade, o modelo de maturidade que eu conheço para a indústria em geral, para infraestrutura crítica, seja ela energia ou qualquer uma, é o C2M2. Ele é um modelo de maturidade, não é um framework. E quem criou foi o departamento de energia. Eu uso ele em siderurgia. Não tem nada a ver, não, tem tudo a ver. Esse modelo, no domínio 8, ele tem um domínio de data security, que ele mede a maturidade da data security. E isso é pouquíssimo falado. Veja bem, quando o cara comissiona a subestação, ele vai lá, fica meses, né, comissionando a subestação, gerando o documento de esse relé, esse I/O faz isso, esse I/O faz isso, sei lá, 1000 entradas, cada um tá no documento, no CAD. Onde fica esse arquivo? Ou faz virar um PDF? Fica no desktop da máquina de engenharia, cara, sem segurança nenhuma, sem controle de acesso. Se o cara invadir o relé, o máximo que um hack sem essa informação vai fazer é ligar e desligar, que já é um problema. Agora, se ele tiver acesso a esse dado, ele faz um estrago, cara. E esse dado, ele tá como? De qualquer jeito. Tá no pendrive, que o cara leva pra escola, e traz. O mapa da mina existe, né? O ponto é esse, assim. O cara precisa ter fácil acesso, mas não é Então, tão se fácil você assim, não. observar, então assim, a coisa está muito conectada a como você controla. Às vezes você tem tecnologia para tudo quanto é lado e você erra no processo, tá? Acho que você erra na forma de controlar. E aí, acho que a gente tem que ter muita humildade para entender o que falta hoje no nosso segmento aqui, não de energia, estou falando de Não, geral, área de geral. segurança. De infraestrutura É uma crítica. palavra chamada humildade. Você acha que tendo o melhor firewall, o melhor endpoint protection, sei lá, você compra 1 quilo de firewall, você acha que você fala para o teu chefe que está protegido. E assim, o que tem de empresas, de pessoas que estão em posições de liderança que compram olhando lá uma pesquisa de uma empresa A, B, de consultoria C, assim, tá no quadrante, é o melhor. E Você assim, arrumou um inimigo, cara. e assim, é uma coisa Eu acho esse quadrante um desserviço. Não, o quadrante é válido, super válido, não Não, o DOT é um desserviço. Então, mas assim, eu tô dizendo o seguinte, o problema são as pessoas que consomem da forma errada essas informações. Elas estão ali disponíveis, tá? Pra gente. Você tem que focar no requisito. Acho que não é. Produto, tecnologias, elas são alavancas para você aumentar a sua maturidade de segurança. Mas ela não é bala de prata. Não tem tecnologia que seja bala de prata. Se você coloca a melhor tecnologia com a pessoa errada operando, ou o processo errado, já era, gente. Então, assim. Vamos entrar nesse ponto, então. Aproveitando que os dois já ficaram brabo com o tema, eu acho que é um bom tema pra gente entrar. Porque, assim, de Parece fato, que nós é brother, né, velho? de fato, a gente tem é, um, um falso sentimento de proteção que é vendido quando você compra uma tecnologia, né? Ó, compra isso aqui que vai resolver aquele problema, né? É o primeiro raciocínio lógico que a gente faz. Vou comprar isso para resolver aquilo. E não é um remédio 1 para 1, né? Não é eu comprei isso, está resolvido esse problema. A gente tem identificado nas empresas basicamente dois grandes comportamentos. Utilização parcial da solução. Eu pego uma solução tecnológica que pode resolver 10 coisas, resolvo 2, 8 ficam paradas e a gente não consegue demonstrar o valor que eventualmente aquela tecnologia poderia entregar. A gente identifica isso com uma frequência muito grande. E a segunda foi o ponto que você trouxe, Maurício. Assim, ó, eu implemento, 60%, que é o que precisava, mas o processo de manutenção aqui inexiste. Aí dali 5 meses, aquilo que foi implementado não vale de mais praticamente nada. E aí eu começo a também vender um sentimento. Nesses dois casos eu estou vendendo um sentimento de falsa proteção. O que a gente normalmente tem provocado as empresas, e seria muito legal escutar para este ambiente o que vocês acham disso, a gente está num momento onde a TI evoluiu muito. Então os ambientes de tecnologia já aprenderam muito. Pô, já sabe o que funciona, já sabe o que não funciona. Óbvio que dá para pegar tudo isso e colocar para o ambiente de... Não dá. A gente sabe que não cabe, não encaixa.
é quadrado no triângulo, é triângulo na bolinha, as coisas não funcionam um para um. Mas os conceitos de segurança de TI, eles não vão mudar muito para segurança de OT. Por que a gente não consegue utilizar esses aprendizados para poder acelerar a maturidade do ambiente de OT, do ambiente operacional ali? E isso a gente vê algumas empresas fazendo, mas não é uma régua única, assim. A gente vê empresas que até brigam dentro de casa de a proteção de OT é separada da proteção de IT. Vou colocar alguns pontos. Eu acho que a TI tem um grau de maturidade maior porque ela apanhou primeiro. Foi a primeira estrutura a se digitalizar, a se conectar na internet, a sofrer os impactos dos ataques cibernéticos. A forma que você aplica a cibersegurança em TI, os conceitos, eles não mudam. Os ataques, talvez se especialize no protocolo A e B, mas está todo mundo em cima encapsulado no TCP/IP. Né? Muita coisa encapsulada, porque as plantas industriais se digitalizaram. O que você tem que ter em mente é a forma que você aplica os mesmos conceitos de cibersegurança em uma infraestrutura crítica. Nem tudo que você aplica em TI, você pega as is e vai lá e faz o enforcement em OT. Você vai parar... Vai dar merda. Gosto da sinceridade do Honorato. Vai parar muita coisa. Então, assim, você sabe, a gente falou de obsolescência em algumas plantas industriais, de qualquer setor da indústria. Tá? Se você aplicar uma varredura de vulnerabilidades simples, o sistema operacional que está sustentando aquela planta lá é um sistema de 10, 15, 20 anos atrás e não tem nem driver para... Se você atualizar para agora, para de funcionar, porque ele para de comunicar com a planta lá. Exato. E aí, assim, Ou você investe não sei quantos milhões de reais para trocar a planta inteira, e às vezes não tem a planta nova, porque o fornecedor que fez aquela planta 30 anos atrás faliu. Já não existe. Não existe mais. E não tem um outro no mercado, entenderam que aquilo não é um business interessante e não tem ninguém para substituir. E aí? Ou você para o seu negócio, ou você continua gerando ali com uma planta que a equipe já é especializada, você tem, sei lá, um grupo de pessoas com capacidade para sustentar, problemas conhecidos, já consegue recuperar aquela planta, né? Tem as peças ali para repor. Acho que esse é o ponto, né? Posso citar 2 exemplos que aconteceu comigo. Visitei uma hidrelétrica em agosto de 2021, fui fazer um risk assessment para o cara. Aí quando eu cheguei na planta, eu falei assim, qual que é o seu principal ativo? Uma pergunta que a gente faz, né? Qual que causa mais dor para a operação? É um supervisório que está lá no andar de cima. Vamos lá ver ele. Quando eu cheguei, cara, era um Windows NT Workstation. Umas teiazinhas de aranha entre... Não, tava sala limpa. Bom, revolução, hein? Não, Isso até é bonito de limpo, ver. mas era o NT Workstation. Eu não via um desde 1999. Não era nem server, tá? Era Workstation. A primeira pergunta que você faz é assim, campeão, dá pra trocar essa parada aqui? Nunca vi um Windows NT. Nunca vi. Nunca trabalhei. Sério? Que essa barba branca aí, Maurição. Tá de sacanagem comigo. O cabelo não tá branco. O cabelo não tá branco, não, mas a barba. É porque eu pinto. Você pinta, né, velho? Imaginei. Pinto não. Então, aí eu cheguei, o cara falou exatamente o que você falou. Cara, empresa que fez não existe mais, eu tenho que desenvolver. Já tentei trocar para um Windows mais atual, tenho que desenvolver $5 milhões. A planta não tem 3 turbinas. Ele falou, a planta não tem orçamento para isso. Aí eu falei assim, então não tem o que fazer, né? Nem rezar para Santos Expedito, urgente, né? Não sei, não conheço muito de Santos. Bill Gates, no caso. São Judas Tadeu, que eu acho que é do impossível, né? Bota um pitbull ali na porta, né? Sei lá, um santo específico. Eu brinquei com ele, né? O máximo que eu posso te dar é um abraço, então, porque não tem o que fazer, cara. A lágrima escorrendo, né? Eu falei assim, não, minta, era uma máquina HP. Para quem mexe com o NT não tem como virtualizar. Ele não aceita mouse e teclado USB, é só PS2. HD IDE e placa de rede ISA. Quem tem cabeça branca sabe do que eu tô falando. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, cara, quando dá um incidente ou uma merda, eu falei merda. Quanto tempo que a operação volta? Ele falou assim, eu instalo outra máquina. De novo, ele reinstala a máquina. Eu não quero saber o que aconteceu, eu quero saber se acontecer qualquer coisa. Um ataque, uma explosão.
quanto tempo que você volta à operação? Ele falou assim, de 6 a 9 horas. Vamos pegar o pior cenário para o terrorismo ficar melhor. 9 horas. Eu falei, cara, por que a gente não faz um plano de resposta, mas muito mais alinhado no recovery, na continuidade da operação? Ele falou assim, como assim? Simples, põe uma máquina do lado, backup, restore, treina os 3 turnos para ativar o plano de resposta e recuperação. Tá, mas eu não consigo achar uma máquina dessa. Só que é o seguinte, cara, aí eu falei assim, se eu trouxer, você paga meu almoço, que era região do Paranapanema, tinha peixe pra caramba, né? Eu queria comer um peixe legal. Aí eu fui na Santa Efigênia e achei uma máquina Compaq, R$350. Obrigado não, eu tenho foto. Quem quiser ver depois eu mostro a foto, eu tenho as fotos. Levei debaixo do braço, coloquei a máquina, instalando as duas com tudo igual. E o procedimento, 8 linhas, meia página. Treinamos os turnos todos. Passou uns 6 meses, esse cara me liga e fala assim, acionamos o plano de resposta e recovery que você criou. Eu falei, qual que é a primeira pergunta que o mercado faria? Não, essa é a pergunta que você que é inteligente, né? Vai nesses grupos merda de WhatsApp que tem aí. Eles querem saber o que aconteceu, cara. Pra quem tá rindo aí, é o seguinte, é Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Grupo de WhatsApp. Explodiu uma lâmpada no centro do Rio, foi um ataque. Esse cara tá doido pra acontecer um ataque, assim. E foi ele, eu falei com ele assim, não, quanto tempo voltou a operação? Ele, 3 horas. Peraí, era 9. Já valeu os 350 conto aí. Aí eu falei assim, agora a pergunta que não quer calar, né? O que aconteceu? Ele falou assim, o HD da primeira máquina queimou. Isso é um incidente cibernético que a cibersegurança de OT tem que criar plano de resposta e recuperação. O HD queimou. Fala isso pro cara de cyber. Você que é cyber IT. O HD queimou, só não é o cara de infra, velho. É problema do cara de infra, não é problema meu. Enfim. E aí a gente começou a treinar todos os turnos. Hoje a resposta está em 40 minutos. Em 40 minutos. Quer dizer, tá lindo, eram 9 horas. E a máquina Compaq já voltou a ser secundária porque ela estragou também. Virou sócio da Santa Efigênia. Não, aí eu passei isso para ter ido lá comprar mais máquinas. Indicou o fornecedor, viu? O maior comprador de Compaq. TI 24 horas na Santa Efigênia, é sério, esse é o nome da empresa. Tá vendo? Eu lembro disso numa instituição financeira que tinha uns firewalls bem antigos. E eu acionava um colega, que hoje ele está num outro fabricante. E aí, assim, o firewall da empresa, a gente fazia todo o MSS da empresa na época, mas os firewalls eram da própria empresa, né? Da instituição financeira. E aí dava pau de HD. Aí teve um dia que não tinha HD sobressalente. Eu liguei 3 horas da manhã para esse engenheiro responsável pelo hardware, né, fabricante. Falou, peraí, Maurício. Aí, de madrugada, levantou da cama de pijama ainda. Aí foi no laboratório dele, desmontou umas 10 máquinas velhas que ele tinha lá, uns firewalls velhos lá. Assim, vou lá levar. Ele pegou os HDs, ele implantou um HD na empresa e a gente subiu o ambiente. E era de cartão de crédito, né? Então, assim, firewall transacional que passava as transações de cartão de crédito. Se ficasse 1 hora parado, a sorte que foi de madrugada, então a chance de transação de cartão de crédito é menor, né? Assim, o prejuízo é menor, né? Porque o foco é manter-se operacional. Não é manter-se safety. Não é manter-se security. Security desde que não atrapalhe o safety. Tem uma frase clichê, safety first. Eu acho clichê, mas você não vai entrar numa subestação CNR10, safety first. Eu acho que o nome tinha que ser cyber safety, não cyber security. Porque aí a gente traz mais pro foco, né? Mas eu tive em Israel em 2022, eu fiz um curso de defesa na Universidade de Tel Aviv e na Technion. E aí eu tive a oportunidade de visitar uma usina de dessalinização de água. Eu cheguei em Israel, não sabia nada do país, só que era Terra Santa. E aí eu fui descobrir que 85% da água vem do mar. Cara, pra mim foi um choque, né? E aí eu tive a oportunidade de ver a cibersegurança dessa usina. Aí eu falei, porra, vou ver tecnologia piscando lá no teto. Eu até vi, mas procedimento, cara. Eu vou colocar um ponto. Uma pimentinha. Um ponto. Imagina o seguinte, a gente está falando muito de ataque, assim, questões físicas que afetam a disponibilidade, ataque cibernético,
A gente fala assim, ambientes digitalizados, conectados, né? TCP/IP para lá e para cá, protocolos industriais encapsulados. Mas e os ataques baseados em tecnologia de LoRa, usando o protocolo LoRa? Não, LoRa é inseguro demais, né, cara? Aquela empresa que eu Que tinha, que eu te impede- falei que impede de IoT, usava LoRa. O que impede de você colocar um implante dentro de uma planta industrial? Não, LoRa tá rodando solto. E um LoRa custa, sei lá, quantos dólares? 100 dólares? Não, o acesso LoRa no Brasil é R$1. Não, tô falando do dispositivo, do dispositivo? receiver Ah, 10, 15 dólares no máximo aí. 4 quilômetros. É. E aí, se você não tiver proteção? E LoRa não tem segurança nenhuma, cara. Assim, tô dando um exemplo, né? Você montar um dispositivo. Cara, A gente teve na RCA agora há pouco tempo, na semana da RCA foi que estourou aquele problema lá do apagão da Europa, né? E todo mundo falava nas Cyber primeiras ataque. horas, cyberataque. Foi um erro, uma questão mas até o técnica. primeiro-ministro falou cyberataque, né, mas, velho? Aí então, deu assim, um peso, né? Aí você para pensar como o mundo está despreparado, Deu um peso. tá? Como o mundo está despreparado para tratar o tema. Tá? Ele vira até o primeiro-ministro, né? Foi da Espanha, não foi? De Portugal. Falou que nós estamos investigando, pode ser um cyberataque, e aí foi o caos. Aí. Ele estava lá na RCA conversando com muita gente, e aí, pessoal? Mas esse comportamento é conhecido na TI, né? Quando tem um problema, normalmente falam que foi segurança primeiro, depois vai ver o que. Eu não acho ruim, não. Tá? Depois de uma ativação de Fire, estourou o cano no banheiro, fala que o cara do Fire... Como um processo, até é ok. A questão é a falta de informação, de fato. É aí que eu acho que Desinformação estes ambientes eles têm muito menos monitoração, muito menos visibilidade, muito menos feed, telemetria para a gente poder ter certeza do que está acontecendo do que ambientes de TI. Voltando agora talvez para a gente falou já uma boa jornada deste tema, já concluímos de que tem lições aprendidas principalmente dos conceitos de segurança de TI que a gente pode aproveitar para cá. De uma forma adaptada, totalmente adaptada, né? Conceitualmente cabe, né? Agora, vamos falar de práticas maduras na TI, né? A monitoração, né? A gente vem evoluindo com certeza, ano após ano, tecnologia por tecnologia, e aqui sem defesa nenhuma de tecnologia, existem tecnologias maravilhosas, existem porcarias de tecnologia, como em qualquer segmento. Agora, quando a gente fala de monitoração, de fato é um tema que está mais evoluído na TI. Hoje a gente consegue ter uma granularidade de informação, uma telemetria de dados para saber o que de fato está acontecendo na ponta com uma clareza que dá inveja. Se voltar 10 anos atrás e olhar hoje, fala assim, puta, se eu tivesse essa informação 10 anos atrás, talvez eu teria corrigido as coisas muito mais rápido. A gente consegue aproveitar essa telemetria para os ambientes Cara, IoT? posso te falar de um problema que aconteceu recente, que eu posso falar até o nome do lugar. A gente está escrevendo um artigo público, né? Isso que você falou da IT é extraordinário mesmo. Tem um livro de um amigo meu que hoje está na Microsoft, Carson Zimmerman, ele é até público esse livro. How to Build a SOC World Class, né? Como construir um SOC nível mundial. Esse livro é público, do Mitre. E lá ele escreveu anos atrás, fizeram uma atualização, ele já trazia com visão de IT. E agora ele fez uma atualização colocando OT. O que eu vejo no mundo com relação a OT? É muito pobre. Eu vejo as empresas contratando uma solução de IDS, claro, Tinozome, Tenable, tem dezenas. Conectando num CIEM e tudo bem. Quando a gente pega uma solução dessa, é como se eu pegasse um Snort. E aí eu sei que tem o SOC lá da Eletrobras, você me fala, se você colocava o Snort ligado no seu CIEM, aí ia dormir tranquilo. É engraçado que tô aqui com nosso amigo que trabalhou comigo há muitos anos. Quantos anos? 25, né? Podemos falar mal? Não, ele pode falar bem. Não. E eu lembro. Depois. E eu lembro que a primeira implantação de um IDS, não sei que espetava ele na rede, né? 1 bilhão de eventos. Mesmo coitado. Puta, né? Tudo falso positivo. Como é que a gente conseguia criar regras que realmente fossem trouxesse algum valor, né? Então, assim,
qual é o ponto hoje? E aí a dificuldade no ambiente de infraestrutura crítica, tá? Visibilidade. Acho que você começa a ganhar o jogo ou perder menos o jogo, vamos colocar assim, quando você aumenta a sua visibilidade, tá? Tentando mapear todos os possíveis, falando de TI, tá? Tentando mapear, gerar telemetria dos possíveis vetores de ataque. Tá? Endpoint é um grande vetor. Acho que no 90% dos casos ele entra para um endpoint. Não estou afirmando, mas assim, em grande parte porque tem a gente fala de modelo OSI, né? Tem as 7 camadas do modelo OSI. Eu costumo dizer que nem a camada 8 é a camada 9, né? Camada 8 é o usuário, que é o que sempre faz a besteirinha ali. E camada 9 é o usuário de TI, que acha que sabe de TI, cibersegurança, é o cara que coloca uma senha num script, coloca eu vou trocar a senha do servidor A ou da estação A, converte ele para uma secure string, e no PowerShell ele coloca aqui, que foi usada para... Aí você vai no CyberChef lá, você tem aqui, você tem a secure string, você aperta um botão e fala, tá aqui a senha. Então, assim, é o camada 9 do modelo OSI, né? Que faz os scripts, coloca um hash do seu cofre de senhas, do seu PAN, num bucket público. Né? É só na Disneyland que isso acontece, né? Isso aí. Então, assim, Eu nunca tinha escutado camada 9, tá? Eu também até a 8 Eu tinha parado na 8. Mas eu gostei da Cola comigo. É o cara de cyber e TI que acha que que conhece de cyber e TI. Palavrão aqui, mas deixa pra lá. Não fala não. Mas assim... Vamos manter o decoro. Você é o palestrante. Esqueci, cara. Então vamos falar assim... à vontade aqui nesse quentinho aqui. Então, qual é a preocupação? Assim, você ter a visão de visibilidade. Acho que visibilidade você começa a olhar coisas que você nunca viu. Porque, sei lá, alguns anos atrás, teu chefe perguntava, eu falei, e aí, Maurício, fomos atacados? Eu falei assim, espero que não, né? Tá tudo funcionando, eu acho que não. Não me acordaram de madrugada, então acho que não. À medida que você vai evoluindo a questão da visibilidade, e aí, antigamente não era possível isso por conta do alto processamento de eventos. Ele falava de CIEM, né? CIEM para lá, CIEM para cá. Você pegava e virava todos os logs da sua companhia, o CIEM travava. A primeira query, sei lá, 5 horas para gerar uma correlação. Uma correlação. Quem nunca fez isso? Então, assim, as plataformas evoluíram. O conceito de Extended Detection Response, né, o XDR, né, o famoso. Por que isso evoluiu? Porque isso foi para a nuvem, você aumentou a capacidade de processamento, você consegue jogar telemetria de vários pontos de entrada de vetores da nuvem, do seu servidor, do seu e-mail, do seu endpoint e de outras coisas do seu AD. Você começa a correlacionar numa plataforma que tem escalabilidade, tem alto poder de processamento, você tem a IA aplicada ali para acelerar muita coisa, tratar bilhões e bilhões e bilhões de eventos que o ser humano é incapaz de tratar, trazer insights, correlacionar coisas que nós, por mais inteligente, cara, sei lá, prêmio Nobel, não vai ter a capacidade, ali, a velocidade de acelerar. Eu falei num evento recente da Trend, e a pergunta, por que a IA serve, está acelerando muita coisa? Quantos zeros tem 1000? Hein? Fala pra mim. Não, quantos zeros tem o número 1000? Não, 3. E 1 bilhão. Fala aí, rapidinho. Não, cara, eu tô energética. Então, se você perguntar para a IA, ele vai entregar em milissegundos. Então, assim, por que a IA, para cyber, para tecnologia de um modo geral, para o mundo, ele tem respostas rápidas, a gente vai conseguir acelerar uma série de coisas. Então, a questão de telemetria, você aplicar inteligência artificial, a questão do conceito de machine learning, vai te trazer uma série de insights, ou seja, vai trazer velocidade para responder. E aí vai melhorar uma coisa que a gente está sofrendo hoje, capacidade humana para tratar cibersegurança. Pessoas qualificadas no tema cibersegurança. É uma preocupação contínua, né, dos executivos em formar. Deloitte, uma consultoria, assim, tem uma preocupação há muito tempo, né, com isso, né? Formar pessoas que realmente vão tratar a cibersegurança como ela deve ser tratada. Não é o cara que comprou 2 revistinhas, ainda tem revistinha na banca? Tem, né? Eu acho que tem. Meu filho tem Turma da Mônica. Então, assim, eu vejo... Tem no YouTube hoje em dia, fica mais fácil, né? Tem 10, 15 videozinhos no YouTube, ele acha que é um professor. Estudou, fez um vídeo do Kali Linux lá, acha que é um pentester. Eu adoro, né? aquele meme que o cara fala assim, quero começar a trabalhar como pentester CyberOT. Aí ele dá
pula 5 degraus, esquece o básico. Não sabe TCP/IP, Cara, né? só citando um exemplo prático aqui que aconteceu, que eu falei que eu posso falar, que é a Ambev Nova Rio, aqui em Campo Grande, quase em Itaguaí, para quem é do Rio aí. E aí, é a maior cervejaria da América Latina. Os caras compraram uma ferramenta de DS, que eu não vou queimar os caras, porque não foi culpa da ferramenta. Pegou essa ferramenta de DS, colocou na OT, querendo ter visibilidade, mas não entendia nem o processo. Supervisório, HM, PLC, processo de cerveja A, cerveja B, lata, tal. Não entendia isso. A ferramenta não entende isso. Ela trouxe um monte, a visibilidade dos ativos, muito falso positivo, porque às vezes a máquina tinha um IPv6 e IPv4. Ela trazia como 2 máquinas, e é uma só. Então tinha um monte de coisa a ser corrigida. Só que eles fizeram, eles linkaram com o SOC de IT. Eu sou a favor de um SOC IT-OT. Mas tem que chegar para o SOC de IT e falar assim, irmão, essa aqui é um supervisório com impacto 5. Se parar essa parada aqui, vai parar para a planta inteira. Então, Ele acha que é a estação de trabalho da Copa, né? é tipo isso. Aí, cara, me ligaram no mês de novembro com 132 mil alertas de WannaCry, do ransomware. Aí eu falei assim, só essa máquina, fatídica máquina supervisória que eu falei, tinha 8 ou 9 mil alertas em uma máquina. O Windows XP. Vai trocar? Não vai. Dentro dessa máquina XP tinha outras 3 virtualizadas, assim, que os caras foram empilhando máquina dentro dela. Não sei como é que aguentou. Mas ela estava segurando 12 linhas de produção. Eu só sei produção de 2. Uma estava produzindo 30 mil garrafas de cerveja por hora, a outra 80 mil latas de cerveja por hora. Aí o cara do SOC chegou e falou assim, preocupado, né? Desliga. Formata essa parada aí. Ligou pro cara da automação, o cara da automação falou assim, mano, tá tudo produzindo aqui, velho, não tem nada. Porque se tivesse WannaCry, tinha parado. Tinha criptografado a máquina, tirado ela da rede e parado tudo. Mas estava produzindo. Ele falou, não vou formatar nada não, meu irmão, aqui é produção, cara. E seguiu a vida. O cara do SOC, preocupado, escalou. Chegou a nível de vice-presidência, que falou com o vice-presidência e desceu a ordem. Formata. Porque tinha evidência da ferramenta de DS. Aí o cara, para proteger o emprego dele, o Marcelão, é Marcelo também, gente boníssima lá da planta, ele formatou. Parou 6 horas a produção. Lembra o tamanho da produção que eu falei? Parou 6 horas. Quando voltou... Infectou de novo. Não, das 12... tinha mais alerta. Mas das 12, voltou 7. O máximo. Isso ficou durante 3 semanas até que eles me chamaram. Eu cheguei lá, já estava 75 milhões de reais em não produção, em prejuízo. Aí eu cheguei lá, lembra, a maior cervejaria da América Latina, fica aqui no Rio. Cheguei lá e falei assim, pô, legal, quais são as evidências que vocês têm? Tem a evidência do IDS. Pô, legal, o que mais? Não, só essa. Eu falei, pô, aí ferrou, né? Vocês tomam uma decisão crítica dessa, de parar uma máquina de impacto 5, de 0 a 5, baseado em uma evidência, não, vamos pesquisar outras. Aí o WannaCry infecta usando porta 445, né, básico. Ela tá fechada. Então, quer dizer, era impossível. Não estava coletando essa evidência. O XP tinha o patch de correção do WannaCry, o MS 17010. Estava aplicado. 2, era impossível infectar o WannaCry. Mas ninguém estava olhando para isso. O antivírus da máquina não pegou nada. Até o AVG hoje pega o WannaCry. Não pegou nada. Ou seja, e não trocou a senha de administrador local. Tava bom, tinha antivírus, hein? Não, o de lá era o Silence. Acho que era Silence, né? Que virou BlackBerry depois, não foi isso? Isso. Mas eu tô falando que o AVG pegaria. E o Silence nos logs lá não tinha nada. Eu falei, gente, isso aqui é um falso positivo? Aí, ou seja, 75 milhões de reais numa resposta baseada num falso positivo. A culpa é do cara do SOC? Não é. A culpa é da ferramenta? Não é. A culpa é da estratégia de monitoramento e detecção que você perguntou. Você tá falando dos bons exemplos, né? Você precisa trazer o... Não, agora vem um bom exemplo. Aí, a 62443... Tiro, né, cara? A 62... Acabou com toda a minha estratégia de defesa de que dava para levar monitoramento. Não dá, cara. A 62443, ela é uma norma de gestão de risco. Ela não... É só fazer isso. Mas o Norato, assim, acho que você colocou um ponto. Monitoramento existe. O que está faltando é pessoas que entendam O processo operacional. o processo para
conseguir interpretar da maneira correta o que tem que ser feito. Ou seja, uma pessoa que entende de TI monitorando OT. O que está faltando é qualificação no mercado, de modo geral, tá? De pessoas que entendam esse mundo louco, que é o mundo de infraestrutura crítica. É um mundo totalmente diferente. São termos, são conceitos, são tecnologias totalmente diferentes que foram obrigados a se conectar no mundo tradicional de TI por conta da questão da digitalização. Assim. Hoje, esse tipo de... Utilizando tecnologias de ponta, provavelmente isso seria identificado como falso positivo. O tratamento deste evento é que é o grande Exato. Alinhado com o processo operacional. Tecnologia tinha. A tecnologia tinha, tá legal. Assim, talvez a configuração não estivesse ok, mas tudo que você me falou aí é erro do procedimento. Exato, é o que eu falei, não é culpa da ferramenta. Uma resposta ali. É culpa do procedimento. Em torno da cultura. Só que aí, depois disso, a gente aplicou o conceito que está de Foundation Requirements na 62443, que é Restricted Data Flow. Que é aquilo, bloqueia a parada toda e só permite o que eu preciso permitir. E aí a gente permitiu só o SIP, que era o protocolo. E onde a gente fez isso? No firewall do host, firewall do antivírus. A gente criou uma regra lá e permitiu só um protocolo e barra o resto todo e não fala mais. Aí o que aconteceu? Eu fui embora. 8 meses depois eu voltei na planta, o controle me chamou para uma reunião. Ela tinha 2 metros de altura, bateu na mesa e pediu para eu explicar o que eu fiz. Eu gastei 1 hora para falar com a mão tremendo, né? O cara é 2 metros de altura. 1 hora para explicar isso aqui. E aí ele, no final, bateu palma. Eu falei, porra, agora eu fiquei sem entender. Achei que eu ia levar uma porrada. Eu falei assim, cara, eles começaram a medir a produção. Em 8 meses, o P de performance ficou muito atuante, porque o protocolo industrial, ele é um protocolo de real time. Quanto mais disponível ele está, mais rápido ele chega. Você tinha muito uso da rede com lixo, né? Tiramos isso, porque fizemos resíduo de data flow. A produção de latas aumentou de 80 mil para 127 mil latas por hora sem fazer nada. Só diminuindo o ruído na rede. Só eliminando ruído na rede. Isso é Cyber OT, quando a gente fala disso. O P de performance. Se você só falar de hacker, você não chega nesse nível. E lá a gente chegou nesse nível, cara. Acho que isso... A discussão ela é junta, né, com a engenharia. É uma convivência com a engenharia. Isso muda muito, né, da TI, do ambiente de TI para o OT. Assim, quando você vai para o OT, você precisa de um... Quando você vai fazer uma trilha que tem aquela pessoa que vai abrir no mato, o mateiro, né? Tem que ter um engenheiro dentro da Isso conecta muito com a forma que o time de cibersegurança, os executivos, estão enxergando cibersegurança. Você tem que entender como funciona a área de negócio. E você tem que ter uma interpretação de assim, você está focado no risco cibernético. Antigamente era desliga, bloqueia. Não, peraí, gente, como é que a gente reduz a exposição? Porque tem certas situações que não tem o que fazer, vai continuar vulnerável. Carta de risco? Carta de risco, ela não é a carta branca ali para todo mundo. Não, tem carta de risco. Não, continua vulnerável. A carta de risco é para você dar ciência para a alta direção que nós temos um problema. Eles vão avaliar números. Se eu mantiver aquilo vulnerável, quanto me custa se eu for atacado? Quanto eu tenho que gastar para trocar? Então, alguém em algum momento, que é dá a direção para a empresa, do negócio, vai dizer assim, eu aceito esse risco. Então, tem situação. Aí, qual é o papel de cyber? É você colocar guardrails para diminuir a exposição. Então, assim, o cara antigo de cyber disse, não quero saber, tem que desligar. E acabou. Peraí, se desligar vai parar o negócio. Assim, independente da área de atuação da infraestrutura industrial ali, vai parar o negócio. O exemplo que você deu ali. O cara de SOC falou assim, não quero saber, WannaCry, para o negócio. E peraí, como é que a gente faz? Quais são as alternativas que você tem de blindar, engaiolar aquele elemento ali para continuar, diminuir a exposição, evitar que, caso haja um ataque, ou seja, a máquina do lado esteja infectada, ela propague lateralmente ali, faça movimentação lateral e continue infectando. Como é que você... e aí conecta muito com a questão de microsegmentação,
E aí nem sempre Que é o Received Data Flow. nem sempre a microsegmentação se aplica no ambiente de OT. Sim. Tem alguns cenários que você consegue aplicar. Sim, Acho que esse é o grande desafio, como é que você microsegmenta. E está muito conectado. O que é a microsegmentação no sentido raiz, né? É você ter um firewall que enxerga até a camada 7, um firewall local. E aí você blinda, olha, esse cara aqui só fala com o cara do lado nesta porta. Tem algum que enxerga 8 e 9, não? Ah, não. Às vezes quem opera Cara, a microsegmentação está na camada 8 ou 9. Né? Eu já fiz Esse é o problema. eu já fiz microsegmentação lateral em subestação usando o ACL de switch, cara. Que era o que eu tinha. Funciona. Essa é a Funciona. alternativa. Ô, Nonato, só para faz 5 minutos, não sei se alguém tem alguma pergunta. Boa. Não, Seria bem importante ter uma pergunta na plateia, uma Bem pergunta treta. impactante, assim. Bem treta. Principalmente pro Nonato, tá? As difíceis a gente manda Cara pro que faz Nonato. as tretas para as discussões. Aí, É. cara. Xingou metade do mundo. Você viu, já. cara? Alguém tem alguma pergunta aí? Legal. Eu não tenho uma pergunta, mas o que eu achei de mais interessante no que o Nonato falou, e eu acho que é uma tendência atual, é quanto isso vai trazer de grana ou de aumento de produtividade. Se a gente não tiver essa postura, nós como cyber, como TI, a gente não consegue mudar. Quer dizer, você não estava lá para trazer produtividade, você estava garantindo o processo do cara funcionando. Mas olha onde é que deveria estar a nossa cabeça, né? Pensando naquilo. Se eu fizer isso aqui, eu melhoro a sua produtividade, ainda evito, ajeito o processo e não deixa acontecer uma besteira. Então, a gente às vezes precisa disso, eu imagino, para convencer o acionista, convencer o decisor que ele precisa talvez investir ou melhorar o que a gente tem para oferecer para ele de tecnologias. Ele precisa olhar a área de OT e IT não como despesa, mas como uma possibilidade de fazer a produtividade melhor ou Cara, reduzir o impacto financeiro. Isso virou case mundial, cara. Que a gente aplicou. Eu tive em plantas nos Estados Unidos aplicando isso. Ideias simples, né? Tá na norma, 62443. Eu não inventei a roda. A questão toda é como equilibrar a segurança com a questão de produtividade. Tá? Esse é o ponto. E aí, como é que você interpreta isso? Pessoas pensando fora da caixa com essa visão, entendendo que a importância do negócio e equilibrando as formas que você vai aplicar para diminuir a exposição e manter a produtividade. Eu vou parafrasear aqui E conseguir o investimento que a gente precisa para poder fazer isso. Mas se você desenha da forma correta e explica da forma correta, o investimento vem. Se for na empresa que eu sou conselheiro, o dinheiro sai. Eu vou fazer Desde os slides, né? Desde slide. Eu vou fazer uma. Rasco. A gente normalmente quer começar pelo fim da história, né? Tem que colocar essa tecnologia. E não entende a origem da demanda. Aonde é que no negócio aquilo vai fazer uma diferença? Toca no requisito. Vou voltar tudo no papo que a gente teve aqui. Assim, se a gente não começar a abordar a segurança de fato, né? Eu vou lançar uma planta nova. Essa planta nova vai ter X equipamentos. Se eu já não pensar em segurança nesse momento, usando só o ambiente de OT que a gente está explorando aqui um pouco mais hoje, e já inserir ali, provavelmente eu não vou nunca conseguir capturar o tipo de tecnologias que eu habilito para fazer com que aquela planta seja mais eficiente. Vou dar o exemplo de um cliente nosso. Ele tem uma planta e toda a parte de analytics da planta fica em cloud. Só que ele não conseguia liberar esse projeto nessa planta porque o nível de fragilidade da planta era muito grande. E eles não tinham ideia de como fazer isso. Foi um tipo de microsegmentação que foi proposto entre dois ambientes, um ambiente que enviava dados e um ambiente que coletava esses dados. E pronto, a gente conseguiu habilitar toda a utilização de tecnologias que ele precisava para melhorar a performance da planta com uma microsegmentação, como se fosse um sistema do Panamá lá, sabe? Um canal, entendeu? Você faz um canal blindado para troca de dados. Pronto, acabou. Não tem um segredo nessa história. Agora, essa é uma possibilidade. Isso é uma correção já. Agora, quando a gente está falando de habilitar essas plantas, hoje a gente tem falado muito de digital twin, de pensar em como reorganizar essas plantas e reconstruir esses cenários já inserindo segurança.
a gente começa a pensar isso por uma outra perspectiva e habilitar novas possibilidades para os negócios. Esse exemplo do Norato é um exemplo. Tá ali, tá palpável. Agora, quantos não estão sendo nem vistos porque a gente não discutiu lá atrás o É o requisito? Security by Design, né? Mas acho que é uma mudança de mentalidade do profissional de cyber. Ele começar a pensar com o E do negócio. profissional de negócio. Cara, assim, Os dois Não, precisam o mudar. profissional de negócio entender como a cyber pode contribuir, o profissional de cyber sair do techniquez. Claro, você vai ter que entender do techniquez. Uma vez me perguntaram, como é que a gente simplifica a cibersegurança no evento? Eu falei, gente, não vai, o negócio é louco. Você tem que simplificar a linguagem. Isso. E acho que esse é o ponto. A gente tá terminando aqui. Palavras finais, mas já queria agradecer de antemão aqui, Maurício e Norato, por toda a contribuição. Acho que foi super produtivo. Mas palavras finais aí para a gente poder acabar. Não sei se a gente é expulso ou eu acho que a gente vai ser expulso. Primeiro agradecer e reforcem essa questão, tá? Da mentalidade, preocupação, como você contribui com o negócio, se você entende a dor do negócio e como você vai contribuir de maneira para reduzir o risco de segurança cibernética. Eu complemento, tentem entender o conceito do SRP, do Safety, Reliability, Performance, porque ele é muito Bom. importante, entendeu? Eu falo no livro, propaganda de novo, mas esse conceito quem criou foi um cara chamado Robert Radvanovsky, no excelente livro que ele tem, e pensa na performance o tempo todo. Só fazendo um finzinho, você falou do Security by Design. Eu fiz um trabalho junto com a Schweitzer, a Cell, de testes de aceitação dentro deles de cyber. Então, 100% dos projetos deles de 4 anos para cá já sai com estruturação de cyber. E lá na empresa que eu sou conselheiro, 100%, adquiriu 3 lotes recentes, os 3 lotes já estão sendo desenhados com cyber também. Então, esse Security by Design é difícil de fazer, mas daqui para frente as novas plantas já tem que nascer. Vamos ver se a gente vai fazer segurança de AI. Essa já vai ser a primeira. Vai ser mais uma hora de Vai conversa. ser mais a mesma coisa. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês. Boa tarde.